Vamos aplaudir a Deus com amor, lembrando que estamos na CUSE Júnior 325, no centro de Bauru, São Paulo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E hoje a palavra desta quarta-feira é Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, 25, vai lá em Mateus, vai voltando devagarzinho, você chega em Joel. E é, de fato, uma palavra importante para nós, que nos mostra a perspectiva de Deus sobre o nosso passado e também sobre o nosso futuro. Vamos ler esse texto abençoado? Vá lá. Isso, abre a sua Bíblia. É um livro pequenininho, né? A gente não tem tanto costume de manusear, mas ele fala de algo muito importante. Joel 2, 25. Está dando glória aí, santa? Isso, olha o que ele diz, gente. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por quem, gente? Pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão. E o que mais? E a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Nós vamos começar de trás para frente. Quando o Senhor fala que enviou um grande exército contra eles, na verdade nós estamos na perspectiva do Antigo Testamento. Porque na perspectiva do Antigo Testamento, Deus é quem dava vida e Deus quem matava. No Antigo Testamento eles acreditavam que Deus vingava, que Deus promovia a destruição de quem quer que seja. E na verdade, quando nós chegamos no Novo Testamento, que o véu se rasgou e nós passamos a ter acesso ao mundo espiritual e às coisas como elas realmente são, Jesus ele diz assim: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a partir de João 10, 10, é inadmissível alguém imaginar que Deus mata, que Deus rouba, que Deus destrói. Não, Deus não faz isso. Deus dá vida e vida em abundância. Mas pastor, e quem morre não é recolhido pelo Senhor? Ah, sim. Recolhido pelo Senhor é uma coisa, morto é outra. Qual é a diferença? Quando eu sou recolhido pelo Senhor, eu saio desta vida para a chamada vida eterna. Quando eu sou morto, eu estou sendo separado, não só do meu corpo, mas também de Deus para sempre. Então a morte, ela tem origem no diabo, né? O diabo é a própria morte, é a morte em pessoa. Deus não trabalha com a morte, Deus trabalha com a mudança de endereço. Jesus disse isso: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Então ele não admite a morte em nenhuma hipótese. Até quando a gente fecha os olhos nesse mundo, para Deus você não morreu. Pelo contrário, você saiu deste planeta, desta terra, para entrar para a vida eterna. Diga aleluia. Agora a morte, sim, a morte é separação. Nunca mais você vai ver nada e ninguém, e ainda no final acaba sendo condenado juntamente com o diabo. Voltando para cá, na verdade esse grande exército não era uma ação de Deus, era uma ação do próprio inimigo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, ele produz o quê? Produz a morte. E a morte vinha para eles financeiramente, materialmente. De que maneira? Por meio dessas pragas que eram lançadas na plantação. Quais eram as pragas? Olha lá. Isso, o irmão está junto comigo lá. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga. Resumindo, eles plantavam, mas eles não colhiam. Porque as pragas vinham primeiro. E por que as pragas vinham primeiro? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Eles não cumpriam a vontade de Deus. O diabo então obtinha autorização para poder roubar, matar e destruir. E como ele fazia isso? Por meio das pragas, por meio dessas pestes. Só que o nosso foco hoje não é esse, é a parte de cima. E restituir-vos-ei. O que, gente? Os anos que foram consumidos. Por quê? Porque na visão de Deus, aquele povo perdia o que plantava e sofria na mão do diabo, mas isso não era o pior que podia acontecer com eles. O que era de pior que poderia acontecer? A perca do tempo. Porque você tem um exemplo, né? 40 anos de idade,
Por quantos anos você viveu? Por 40. Se você tem uma plantação por ano, quantas foram as suas colheitas? 40. Se o diabo destruiu uma delas, você ficou com quantas? 39. Se destruiu 2, foi para 38. Se destruiu 10, você só ficou com 30. Resumindo, se você tivesse todas as plantações, você teria prosperado muito mais do que quando o diabo entra e destrói. A finança diminui, a plantação diminui, o celeiro diminui, a prosperidade diminui, tudo diminui. Mas esse não é o grande prejuízo. O grande prejuízo é o tempo. Porque quando você passa o ano inteiro plantando, regando, e quando vai colher, a praga leva tudo embora, você não perdeu só a semente, você não perdeu só o produto, você perdeu o quê? O tempo. E isso o diabo continua roubando da gente. Hoje o diabo não rouba mais semente. Alguém aqui trabalha com agricultura? Se alguém trabalha é uma ou duas pessoas. Acho que nessa reunião ninguém. Ninguém aqui tem problema com gafanhoto, com locusta, com pulgão, nada disso. Mas nós temos problema com o tempo. Por quê, pastor? Porque até hoje o diabo tem tirado da gente este privilégio, essa riqueza chamada tempo. As pessoas não entendem que o tempo é limitado. As pessoas acham que o que elas não fizeram hoje, elas poderão fazer amanhã, não é isso? Não, hoje eu não deu não, mas amanhã eu faço. Mas o amanhã não existe, gente. O amanhã é uma expectativa, não é uma realidade. Será quando a gente acordar. Mas enquanto a gente não viver o amanhã, ele é só uma expectativa. E qual que é o problema? Nós temos deixado um bocado de tempo para trás, sem produzir, sem prosperar, sem se envolver com Deus como deveríamos, sem crescer na presença dEle, sem realização no casamento, na vida sentimental, emocional e em tantas outras áreas, achando que tudo isso vai acontecer lá na frente. E às vezes não acontece não. Aqui o Senhor está dizendo: restituir-vos-ei os anos. Ele não está falando nem de restituir as sementes, os grãos, a plantação. Ele está falando em restituir o quê? Os anos. Porque realmente é a grande preciosidade da nossa vida. Esses dias estava ouvindo alguém falar, num podcast: olha, a pessoa que tem 40 anos, ela ainda tem outra metade pelo menos da vida para viver. Gente, 40 anos passa no estalar de dedos. Resumindo, a nossa vida é um vento que passa. Quem aqui tem 30? Nossa, não tem ninguém de 30? O tempo está passando mesmo. O Jailson tem. Sério, irmão? Rodou com o pneu murcho, tem bastante tempo. Quem tem 40 aqui? 40. Quem tem 50? Quem tem 60? Quem tem 70? Tem alguém de 70 aqui para contar a história? Dona Maria, minha sogra, graças a Deus está lá, vai viver até os 198 anos, graças a Deus, lá em Budapeste, onde Deus está preparando uma morada para ela. Não, vai não, juntinho comigo, minha sogra querida. Resumindo, se você perguntar para alguém que tem 20, o tempo passou rápido, ele vai falar: passou. Se você perguntar para alguém que tem 50, se passou rápido, o que ele vai dizer? Passou também. Se você falar para alguém que tem 80, olha, passou rápido o tempo, a pessoa vai falar: passou. E o problema é que a gente vai adiando as nossas realizações. Um exemplo, falei pela manhã. Qual foi o melhor momento da sua vida para estudar, por exemplo? Inglês, francês, espanhol, italiano, fazer o 2º grau, fazer uma faculdade, um curso de mecatrônica, um curso de contabilidade. Qual é a melhor fase da vida para estudar? Quando a gente tem 20, 18, 17, 25 anos, não é verdade? Cabeça vazia, bolso também. Essa é a melhor fase para estudar, porque você ainda é jovem, não tem compromisso com nada, você só vive para isso, embora não queira fazer nada. Você não faz nada e quer fazer menos ainda. Mas é a melhor fase, é o melhor momento para estudar. Mas esse foi o seu primeiro melhor momento. Qual é o segundo melhor momento? Você sabe? Não sabe? É hoje. Porque amanhã você já vai ser mais velho do que hoje. Semana que vem você já estará mais à frente. Daqui 5 anos você estará com mais 5 além do que você já tem. Então tudo que você não fez ontem, e ontem era o melhor momento para fazer, o segundo melhor momento é agora.
Não tem outro, não vai existir outro na sua vida. Pastor, mas melhor momento para quê? Para tudo. Para tudo. De mudar a alimentação a dormir cedo. De passar a fazer a leitura da Bíblia, a aprender um novo idioma. De perdoar alguém, a buscar a prosperidade. Para tudo, o seu melhor momento é agora. Fala para a pessoa do teu lado, o melhor momento é agora. Tem gente que fixou nos grãos. Ai, porque eu perdi muito, eu fracassei muito, o diabo me levou muito. Tem gente que está fixado nas pragas, na locusta, no pulgão, na oruga. Ele tem justificativa para tudo. Ele tem a lista das pessoas que impediram o seu sucesso. Como alguém já disse, eu não guardo mágoa, eu guardo nomes. Já ouviu alguém falar isso? Só que não são os grãos que você perderam mais importante da sua vida. O que é mais importante? Não é quem te causou o prejuízo que importa. O que importa é o tempo que você tem daqui para frente para reconstruir, para reconquistar, para voltar a fazer ou ser ainda melhor do que foi. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, restituir-vos-ei os anos. Diga forte, restituir-vos-ei os anos. É claro que Ele não está dizendo que o tempo vai voltar para você, até porque não volta. Lembra do videocassete, quando a gente apertava o botão para voltar a fita? Quem aqui é do tempo de pegar fita na locadora? Aí levava 5, né? Pegava 5, aí podia levar mais 5. Acabava não assistindo nada, devolvia tudo. Aí esquecia de rebobinar, levava uma multa. Tinha que rebobinar a fita. Lembra, gente? É uma coisa de velho mesmo, viu? Diga, Deus me livre. Eu lembro de tudo isso. E a gente não via uma cena do filme, o que a gente fazia? A gente voltava, não é? Mas a nossa vida, embora pareça um filme, não dá para voltar. E nem Deus tem pretensão de fazer. Se você notar em toda a história da Bíblia, quando Josué estava vencendo uma batalha, ele não podia deixar o dia se acabar, porque se o dia se acabasse, o inimigo ia se recompor e ia voltar no outro dia fortalecido. O que o Josué fez? Ele deu uma ordem ao sol e à lua: para a lua, para sol. E eles pararam. E ele foi até que ele venceu a guerra. E então o tempo voltou a correr. O dia foi embora e a noite chegou. É verdade, ele segurou o tempo, mas ele não fez o tempo voltar. Não existe volta de tempo. É só para frente que se anda. Então, se é para frente que eu posso andar, eu não tenho opção de andar para trás. Eu não tenho que me preocupar com o que passou. Eu tenho que me preocupar com o que está vindo. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo hoje, agora. Porque o início do futuro é agora. O hoje é o fim do passado e o começo do futuro. O dia de hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque o de ontem já foi e o de amanhã ainda não existe. Se nós soubéssemos que hoje é o último, fosse o último dia da nossa vida, nós teríamos passado fazendo o que fizemos hoje? Se alguém chegasse a você e dissesse, olha, hoje é o último dia da sua vida, você passaria fazendo hoje o que você passou fazendo? A grande maioria não. Eu ia parar numa barraca de pastel, comer 8 pastéis especiais, com aqueles 2 ovos, um em cima e um embaixo, aquela azeitona para quebrar o dente. Tomaria 8 litros de caldo de cana. Se eu soubesse que seria o último dia, eu não ia fazer isso? Claro que eu ia. Mas como a gente não sabe quando é o nosso dia, a gente vive como se os dias fossem existir para sempre. E a gente vai passando, porque o tempo vai passando, a vida vai passando, a história vai passando. E o que acontece? Deixamos para depois as coisas mais importantes da vida. Deixamos para depois aquilo que realmente faz a gente feliz. Deixamos para depois aquilo que realmente importa. Uma pessoa falando comigo uma vez disse assim, eu só fiz besteira na minha vida. Se eu for olhar para trás, eu só fiz besteira. E eu respondi para essa pessoa, olha, realmente o que você fez é muito grave, é muito sério. Mas o que você fez não importa. O que me preocupa é o que você continua fazendo. Porque se você errou no passado, acerta os caminhos
e começa a acertar de hoje para frente, olha o que o Senhor está dizendo: restituir-vos-ei os anos. Quer dizer, você pode prosperar em 5 anos o que não prosperou durante toda a vida. Você pode alcançar a felicidade de hoje em diante que nunca teve no passado. Você pode conquistar coisas que você nunca imaginou conquistar. E tudo isso num pequeno espaço de tempo, porque Deus está falando de restituição. Ele não vai restituir tempo, Ele vai restituir a felicidade em dobro, multiplicadamente. Ele não vai fazer o tempo voltar, mas Ele pode colocar na tua mão oportunidades que você nunca imaginou que teria. Agora é preciso também colaborar, é preciso contribuir. Porque é como a palavra do dízimo, né? Já ensinei aqui: abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Ok, essa palavra fala literalmente de quê? Você lembra? De chuva. Eles plantavam, trabalhavam na pecuária, na plantação, na criação, e eles dependiam de chuva. Então, quando as janelas dos céus eram abertas, na cabeça do judeu, na cabeça do povo bíblico, era a água que caía, era a chuva que caía. E eles então tinham colheitas abundantes, tinham alimento em fartura, a prosperidade chegava naquele lugar. Só que tem um porém: não é porque a pessoa colhe bem que ela vai viver bem ou gastar bem. Há pessoas que as janelas dos céus estão abertas sobre a vida dela, só que ela vem errando durante toda a vida, e ela continua errando, e vai continuar. Se ela não entender que esse caminho que ela tem trilhado, o qual o diabo tem roubado, matado e destruído, é um caminho que não vai levar a nada. Então você vê que não é o que nós vivemos, é o que nós estamos vivendo. O passado já foi enterrado, agora é o futuro que nós temos. E quando você traz para o presente e para o futuro o passado, o resultado vai ser o mesmo. Então, qual é o primeiro melhor momento? Ficou lá atrás. Mas o segundo melhor momento é quando? É agora. Quem não guardava dinheiro vai passar a guardar a partir de hoje. Diga amém. Não vai nem ganhar dinheiro, quanto mais guardar, né? Tem que ser vivo, não é só gente viva ganhar dinheiro. Quem aqui vai ser feliz no amor? Amém. Agora se interessaram, hein? Tim Maia já dizia: não quero dinheiro, só quero amar, né? Quem aqui vai ser cheio do Espírito Santo mais do que foi até hoje? Glória! Agora, se você continuar vindo para o culto, sentando lá em Quixeramobim, no Ceará, você não vai sentir nada, porque é impossível entrar no culto de uma igreja de 500 lugares, sentar sozinho lá no fundo e sair falando em línguas. Pelo contrário, você sai daqui e você fala: nossa, que culto borocochô. Não senti nada. Até porque, gente, alguém já acendeu churrasqueira aqui? Dá para acender uma brasa só? Eu já tentei. Você pega aquele carvão endemoniado, sabe, aquele que é molhado, tomou chuva, está vencido, sei lá o que é aquilo. E eu tentei acender no fogão. Então peguei o carvão, coloquei no fogo e deixei fogo pegando lá na boca do fogão e o carvão inclinadinho em cima assim. E irmão, tirava o carvão, soprava, não pegava. Até que eu peguei o ventilador, coloquei o carvão em cima da boca do fogão. Quando eu percebi que tinha um pouquinho de brasa, eu desliguei o fogão e liguei o ventilador. Resumindo, o ventilador escapou da minha mão, caiu, arrancou o fio, deu um curto, apagou a casa inteira, o carvão não sei onde foi parar, e não acendeu. Toda mulher sempre tem um pitaco, não vem ajudar, né? Está vendo você se lascar, mas não te ajuda. Quando deu todo esse rolo, ela saiu do quarto e falou assim: saía mais barato ter ido na churrascaria. Toda mulher tem um pitaco na vida, não é? Agora, quando você pega 3, 4, 5, 6, 8 pedras de carvão, você faz aquela cabaninha, põe o papel embaixo com óleo, gordura, manteiga, qualquer coisa, e põe fogo, o que acontece? Um vai acendendo o outro. Diga comigo: um vai acendendo o outro. Se a gente não criar essa cultura de sentar perto um do outro, ouvindo glória, aleluia, amém, graças a Deus, essa igreja nunca vai incendiar.
Porque o tição não pode ficar sozinho, o carvão não pode ficar sozinho, a lenha não pode ficar sozinho. A gente só pega fogo junto, diga amém. Agora é claro, a primeira unidade ela tem que ser espiritual, né? Não adianta um estar aqui para orar, o outro está aqui para vender Avon, o outro está aqui para arrumar uma namorada, também não adianta. Agora, uma vez que a gente está unido espiritualmente, e aqui só tem gente boa, gente de Deus, a gente vai ter que se unir fisicamente. Quantas vezes, e aqui eu ainda não fiz, vou começar a fazer, nós trazemos a igreja toda para frente do altar para levantar um clamor. Quem já participou disso? Pessoas são batizadas com o Espírito Santo, demônio manifesta. Verdade. Gente chora, gente sente a presença de Deus. Por quê? Uma brasa vai incendiando a outra. A igreja vai ter que aprender essa realidade. Só que muitas vezes nós estamos fazendo desse mesmo modo por anos. Entra pastor, sai pastor, e eu gosto assim, eu prefiro assim. Então, meu irmão, todo o tempo que o diabo roubou é pouco, porque ele vai roubar muito mais ainda. Verdade. Uma igreja que não chora na presença de Deus, que não fala em línguas, que não canta, uma igreja que não vibra, é uma igreja que não tem vida. Isso, infelizmente, está acontecendo em muitos lugares. Mas por quê? Porque a mesma receita tem sido aplicada a vida inteira. Enquanto a gente não entender que hoje é o dia de mudar a postura, o pensamento, de mudar o coração, de aceitar o novo de Deus, nós vamos continuar vivendo o ontem no dia de hoje. E o amanhã nunca vai existir. Aqui nós vemos que ele fala de restituir os anos. Não é restituir propriamente o tempo, mas é o que teria produzido naquele ano se o diabo não tivesse roubado. Pensa em tudo que já se passou na sua vida. Pensa em tudo que você gostaria de ter, de ser, de fazer e ainda não conseguiu. E o que a gente vai fazer? Mudar a receita. Porque na verdade não adianta só Deus querer se nós também não quisermos. Se a gente não quiser viver o novo de Deus, a gente não vive. Ele não nos obriga. Você sabe que a nossa vida, ela é uma vida, nós somos um ser, nós somos uma personalidade. Somos um ser e temos uma personalidade. É como se nós fôssemos uma casa, aonde para o Senhor entrar, a gente precisa o quê? Abrir a porta. Tudo que acontece da porta da tua casa para fora, você não tem controle nenhum. Não é verdade? Cidadão, eu vi aqueles vídeos dos Estados Unidos, o pessoal é meio esquisito, né, em alguns momentos ali, apesar que todo lugar tem gente esquisita. E tinha um cidadão parado com o carro dele, atendendo o telefone, e uma mulher saiu e chamou a polícia, falando que ele estava parado na frente da casa dela. E a polícia veio, falou: o que acontece, senhora? Esse cidadão está parado na frente da minha casa há mais de 1 hora. E a polícia falou: mas o que tem? Não, ele não pode estar parado por todo esse tempo. E a polícia foi até ele e falou: amigo, o que você precisa? Não, é que eu estou fazendo ligações, eu estou trabalhando, eu não quero dirigir, eu estou falando no telefone. Ah, então tudo bem. A polícia pôde tirá-lo dali? Claro que não, não é proibido estar na porta de ninguém. Você não está atrapalhando saída, passagem, você é livre. Agora da porta para dentro você é que manda. Quem está entendendo? É a nossa vida. Talvez as bênçãos de Deus estão passando na nossa porta o tempo todo, mas para entrar a gente tem o quê? Que abrir. Ele nunca vai invadir, ele nunca vai te obrigar, ele nunca vai pegar você pelo colarinho e falar: olha, esquece o que passou e anda para frente, olha, eu tenho muito mais para você no futuro do que o que ficou para trás. Não, pela palavra nós vamos ter que admitir e reconhecer isso e mudar de postura. Por quê? Olha o que diz em Efésios 5,15, vamos lá. Efésios 5,15. Pastor Valdir já falou com o irmão Marcelo para fazer aquela averiguação para a gente. Sei não, hein? Já falou com ele? Do ar? Entendi. Você está esperando chegar o domingo, né? É que nós estamos tendo uma alternância aí de tensão e as máquinas estão parando de funcionar todas de uma vez, né? Aí tinha que dar uma medida e ver o que está. O senhor que é um servo de Deus abençoado vai ajudar nisso, né? Glória a Deus. Olha o que ele diz: portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, mas como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo, porquanto os dias são o quê? São maus. Vamos do começo? Olha o que ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. O que é andar de forma prudente? Ô pastor, eu ando prestando atenção por onde eu piso. Necessário, mas não é só isso. Que tipo de vida nós temos vivido? Qual é a qualidade de vida que nós temos? Eu tenho uma amiga, ela teve uma boa condição financeira, hoje, graças a Deus, está sendo restituída pelo Senhor. E o que ela fez a vida inteira? Ela ajudou toda a família. Casa para um, casa para o outro, carro para não sei quem, ajuda não sei para quem, conta não sei de quem. E para ela, nada. Nunca fez uma viagem, nunca fez um passeio, não comprou um carro bom. O que ela fez hoje? Falou: gente, muito obrigado, ajudei todo mundo, agora é com vocês. Hoje ela trabalha para ela. Eu até brinco, falei: agora você perdeu a cabeça também, né? Que ela chega de uma viagem, já embarca na outra, desce de um avião, já sobe no outro. Eu falei: eu vou te internar, se você continuar assim eu vou te internar. Mas eu vou dizer que ela está errada? De jeito nenhum. Ela deixou de viver para os outros e está vivendo para quem? Para ela. Quantos anos ela tem? 50, 55 anos? É agora, meu irmão. Não, quando eu tiver 70 anos eu vou. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, 70 anos você quer uma cadeira de balanço, uma agulha de crochê. Quer não, irmão? Não quer cadeira de balanço não. Mas que você não foi com a tua mulher, você perdeu a oportunidade. Era para você estar lá. Não, mas eu vou contigo, eu vou de mão dada contigo na próxima. Ele falou que tem medo de voo, então vou eu e ele abraçado no avião, não tem problema. Você pagando minha passagem, nós vamos lá para o Japão. Só Natal é mais pertinho, né? É mais perto. Então você vê que por N motivos a gente deixa de viver o que Deus está dando. Como eu estou falando aqui. Andai prudentemente. O que é andar prudentemente? É fazer as coisas no tempo certo, na hora certa, de maneira inteligente. Você fala: pastor, estou com 30 anos, vai ganhar dinheiro, meu irmão. Vai ganhar dinheiro. Está com 40, vai trabalhar, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Está com 50, já deve ter juntado alguma coisa, se preparando para o futuro. Está com 60, já vai puxando o freio de mão. Já está na hora de começar a viver o que você construiu. Não, pastor, para mim não dá. Não, amigo, não adianta Deus te dar se você não desfrutar. Não adianta. A pessoa tem um carro, não anda com o carro, passa o dia lustrando o carro, guarda em garagem, fecha em garagem, não sei o quê. Eu falo para minha mãe: mãe, vem aqui em casa, passa uns dias. Minha mãe passou aqui uma semana. Quem conheceu minha mãe? Gente boa, minha mãe é engraçada demais. E eu digo: mãe, vem para cá. Não, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar da minha casa, porque se entrarem na minha casa e roubar minhas coisas, ninguém vai me devolver. Eu tenho que cuidar da minha casa. Falei: mãe, o diabo já te roubou com você lá dentro, porque tirou de você o direito de passear, de andar, de viver, de conhecer lugares novos, cuidando de uma banqueta velha, uma caixa de piso, uma panela de pressão, um bujão de gás. Falei: mãe, larga tudo isso lá, se roubar eu compro de novo para você. Não tem problema. Roubaram a torneira dela, aí lascou tudo mesmo. Roubaram a torneira da caixa de luz, da caixa de água. Sabe aquela que fica na rua? Torneira da pior qualidade. O cidadão entrou, enfiou a mão, rodou, roubou a torneira. Ah, pronto. Eu não falei que eu não posso sair? É só eu sair e me roubar a torneira. Só que tem um detalhe que ela não conta. Ela foi lá nos donos do mundo hoje, não vou falar o nome por causa da gravação, e fez uma reclamação lá. Ela é a prefeita do bairro onde ela mora, conhece todo mundo. Chegou lá, falou para os meninos lá, falou: fulano de tal roubou minha torneira. Os caras deram um couro nele e fizeram ele devolver a torneira. O Noia foi lá, baixado lá, colocando a torneira no lugar na casa dela. Então quer dizer, ela tem seguro. Mesmo que rouba, o Noia vai ter que devolver. Mas não é, sabe aonde o diabo está roubando? Na mente. É uma prisão. A pessoa compra um carro, mas ela não tem paz. Está todo mundo aqui dentro, ela está lá fora. Mas o que você está fazendo aí? Estou olhando meu carro. Não tem sentido, é melhor não ter.
Você está vivendo uma vida pior do que se não tivesse o carro. Quem está entendendo? E isso tira das pessoas o direito de andar para frente. É medo disso, é medo daquilo. Prudência não é fanatismo, gente. Prudência não é desespero, não é ciúme doentio. Prudência não é você dormir dentro do carro para ninguém levar o carro. Não, é fazer a lição de casa. Vai chegar em casa, não custa nada dar uma olhadinha de um lado para o outro para ver se pode entrar na garagem. Se você virar a esquina à direita, o camarada vira atrás de você. Você vira de novo, ele virou de novo. Você virou outra vez, pode sair correndo. Ele virou de novo, pode sair correndo, tem algum problema. Tem que ser prudente, claro. Agora, prudente não é dormir dentro do carro, porque se levar o carro tem que me levar também. Prudente não é colocar um chip na mulher para rastrear a mulher, não. Sabe o que é prudência? Levar para jantar. Como diz o reverendo João Batista, beija muito. Ama, respeita, seja o companheiro dela, o amigo dela, o parceiro dela, o sócio dela, seja o amante dela. Muitos casam e deixam de ser amantes. Amantes vêm daqueles que amam. É que geralmente amante na nossa cultura é o quê? É o Ricardão, né? Porque o Ricardão que ama. Não, amante é o marido, amante é a esposa. Os dois têm que ser amantes. Onde eles vão? É mão dada, é abraço, é beijo, é anda para lá, é anda para cá, estão sempre juntos. Mas em vez de fazer isso, não, fica na esquina. Ó, a mulher está saindo do trabalho, ó o cara. Se você fosse prudente, você não precisaria disso. Pelo contrário, ela que te procura. Onde você está? Que horas você chega? Estou te esperando. Para onde a gente vai hoje? É isso ou não? A mesma coisa o homem. Pastor, meu marido não gosta de ficar em casa. Aí o marido chega, tem que trocar a resistência do chuveiro. Eu já falei para você que a borracha da panela de pressão não está funcionando. Eu já falei que o cachorro tem que tomar banho. Eu já falei que tem que pagar a conta de luz. Esse homem não vai ter vontade de voltar para casa. Então prudência é você pegar os erros do passado e você falar, não, a partir de hoje eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. E ele diz mais, não andais como nécios. Quem são os nécios? Loucos. E tem gente vivendo como louco. Por que vivendo como louco? Porque está perdendo a oportunidade de se realizar, de crescer, de ser feliz e de fazer feliz. De honrar e de ser honrado, de amar e de ser amado. Pessoa vem até a igreja. Isso eu vou falar daqui a pouco, depois da próxima leitura. Veja só. Mas como sábios, próxima leitura. Remindo o tempo porque os dias são maus. O que significa remir o tempo, você sabe? Remir o tempo é aproveitar o tempo. A Bíblia diz que nós devemos ser sábios aproveitando o tempo. Ou melhor, vem à igreja. Eu não posso perder a oportunidade de fazer novos amigos. Amém? Alguém senta do teu lado, uma pessoa comum, honesta, do bem, cumprimente. Olá, tudo bem? Ver você sempre aqui, que Deus abençoe, tchau, viu? Boa semana. Tem gente que vem à igreja e não perde a oportunidade de fazer inimigo, irmão. Ontem eu vi num grupinho de WhatsApp, começou com um pedido de oração, terminou numa briga. Mas crente é assim, por isso que eu não gosto de crente. Crente é desse jeito. Quando eu falo não gosto de crente, não é do protestante servo de Deus, não. Não gosto do crente crentumba, que é o crente pior do que macumba. Esse ninguém aguenta. Um pediu oração, o outro foi e mandou uma figurinha de um Jesus fazendo assim. A outra escreveu embaixo, não brinca que o assunto é sério. O irmão falou, mas eu peguei isso de um pastor. A irmã falou, mas aqui não é lugar. Eu falei, quer saber da coisa? Deixa eu bloquear todo mundo, acabou, chega. Nem oração, nem discussão, nem nada. Porque a gente perde a oportunidade de falar, sim ou não? Mas às vezes perde a oportunidade de ficar calado também. Desnecessário. Quer dizer, só acumula inimizade. Não precisa disso. Por favor, não estou falando quem é certo, quem é errado, não. Estou falando que é desnecessário. E não é só aqui, por onde você for tem isso.
Um dia, num estacionamento de uma igreja, uma mulher cismou que o irmão tinha batido no carro dela, tinha estacionado, encostado no para-choque dela, e fez um escândalo no estacionamento. E alguém me procurou e falou: pastor, o senhor tem uma folha de sulfite para emprestar? Falei: mas folha de sulfite para quê? Qual é a anotação que nós vamos fazer? Falou: não, pastor, é para a gente passar entre os para-choques para provar que não encostou, porque a irmã está dizendo que encostou. Eu falei: mas manda embora tudo para casa, não vem encher minha paciência não. Quer dizer, você vai numa igreja, você vai arrumar encrenca, querer passar uma folha de sulfite para ver se encostou ou não no seu para-choque. Mesmo que encostou, se não teve dano, se não tem dano, não tem prejuízo, se não tem prejuízo, não tem briga, gente. Mas não é o ser humano que é chato no passado, está sendo chato no presente e vai continuar sendo chato no futuro. Por isso que não é convidado para nada. Para nada. Depois fala: só me convida para velório. É lógico. Onde vai, arruma encrenca, arruma confusão, tem uma conversinha, tem um negocinho. Você chama, fala mal da coxinha, fala mal da esfirra, fala mal do refrigerante, fala mal de todo mundo. Nunca vai ser convidado para nada. E o pior, o tempo está passando e vai ficando cada vez para trás. Por quê? Os dias são maus. Irmãos, pensa. Quem aqui, quando estudava, tinha um monte de amigos na escola? Você saía com um bando. Alguém tinha muitos amigos na escola? Falava: pastor, era a turminha do fundo. Era 12, era 13, 15, era apagador que voava, era giz que voava, até tiro a professora deu lá na escola. Pastor juntava 8, 9, 10, 20, ia para o shopping, ia no cinema, ia jogar bola, handball, não sei, não era assim? Hoje você não vê mais. Hoje a molecada está sozinha, no máximo com 1 ou 2, quando é muito, só se junta porque não presta. Aí faz um bando mesmo, para roubar um banco junta 20. Mas para fazer amizade, para rir, brincar como a gente fazia, né? Andar sem destino, não tem mais. Gente, hoje para você fazer um amigo, você leva uma vida. E tem pessoa conseguindo perder todos que tem, um por um. Por quê? Porque não age com prudência, age como louco. Faz questão de qualquer coisa, a honra dele está acima de tudo, ele é o dono da razão, está todo mundo indo embora. Gente, casar hoje não é mais como antes não. A moça usava aquele vestido com a fita na cintura, não era assim antigamente? Depende do antigamente também, né? Não é isso? A mocinha bonitinha, tinha 8 querendo a moça não queria ninguém. Dizia: não é do meu gosto, não quero nada contigo, vai para lá menino, se enxerga. Hoje as moças estão na palavra de Jesus: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, que não tem mais homem. Os que têm são casados, e os que são solteiros é melhor passar por perícia, para ver o procedimento, né? Para ver a origem, porque a coisa está séria. A moça antes, ela escolhia, falava: não quero. Ó menino, se enxerga, vai para lá menino, você é muito feio, cara. Hoje, até os feios desapareceram. Só que por outro lado, e você notar, para o homem está do mesmo jeito também. O homem que quer casar, quer constituir família, quer coisa séria, ele também não está encontrando. Então, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Se você tem um namorado, um noivo, uma noiva, uma namorada, um marido, uma esposa, e você fala: pastor, o meu marido, ele é maravilhoso, ele só tem um defeito, ele não me dá atenção. Isso é de fábrica, irmã. Isso é de fábrica. Até porque vocês querem atenção 3 horas da manhã, na hora da notícia, a hora que vai dar a notícia, não é assim? Morreu nesta madrugada, a mulher vem: o que você achou das unhas que eu fiz? O homem fala: pera um pouco. Quando termina de falar, ela já nem mais está lá, já está no quarto, deitada, chorando. Que hora que vocês querem atenção também? Na hora que não dá? Não é isso? É um rolo tremendo. Só que por outro lado, o homem é do mesmo jeito. O homem não repara nada. A mulher pode colocar o vestido mais lindo que tem no mundo, o homem não vê, pensa que é o mesmo de ontem. Mas também está num cômodo desse tamanho aqui, ó, 400 metros quadrados ou mais.
A mulher para na frente do cara e fala assim: percebeu alguma coisa? O homem fala: o quê? Ai, você não percebe nada. Aí você fala: mas o quê? Está tudo igual. Essa pinta que apareceu aqui na minha orelha, você fala: mas como é que eu vou enxergar? Esse brinco que eu comprei, um brinco desse tamanho, isso é do microscópio. Gente, isso é de fábrica. A mulher é complicada e o homem é relaxado. Isso é de fábrica. Diga para quem está ao teu lado: isso é de fábrica. Então esquece o que passou e retoma. Recomeça. Porque o que não foi vivido até agora pode ser vivido de forma muito mais ampla no futuro. Depende da gente. Reconquista, conserta isso aí. Retoma de onde parou, lembra de onde caíste. E assim Deus vai restituindo a nossa vida, vai abençoando a nossa casa, vai trazendo felicidade, prosperidade e vitória. Quem está entendendo? O tempo não volta. O tempo não volta. Completei 45, falei: meu Deus, mais 45, eu estou com 90. Eu tenho mais passado que futuro. Porque a maior parte da coisa ficou para trás. Só que tem um porém: que futuro eu vou ter? Tem que ser de qualidade, tem que ser de alegria, de realização. Por isso que a gente tem que entender que o primeiro melhor dia pode até ter ficado para trás, mas o segundo melhor é hoje. Amém? Guarda isso para toda a vida e vai ser feliz na presença de Deus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia.